Olá, ouvintes do podcast do Correio do Povo. Se eu fosse ministro do Supremo Tribunal Federal, algo ainda bastante provável de acontecer, eu gostaria de ser uma improvável mistura de Celso de Mello e de Marco Aurélio Mello. O primeiro foi indicado por José Sarney em 1989, o outro por Fernando Collor de Mello, de quem é primo, em 1990. Eu nunca conversei com Celso de Mello, o decano do STF, que agora, dia 13, se aposenta. Entrevistei muitas vezes Marco Aurélio, sempre gentil e muito acessível à imprensa. Celso é fechado, recolhido, não tem vida social, não dá palestras, nem muitas entrevistas. Marco Aurélio é falante, provocativo, contundente. Celso de Mello foi promotor do Ministério Público de São Paulo e professor de Direito na PUC São Paulo. Marco Aurélio foi advogado, juiz togado do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Celso e Marco Aurélio têm alguns pontos interessantes em comum. São, até agora, os mais antigos do STF. Têm reconhecido saber jurídico, esbanjam independência e integram a categoria dos garantistas, aqueles que seguem a regra, inventam pouco ou nada e não se deixam fascinar pelo ativismo jurídico, privilegiando os direitos e garantias individuais acima dos clamores populares ou principalmente midiáticos. Nunca tiveram medo de desagradar ou de divergir da tropa. Impávido, Celso de Mello mostrou-se um ferrenho defensor da democracia diante de qualquer arreganho autoritário dissimulado, ou nem tanto. Ninguém o viu cortejando políticos, fazendo visitas de duvidosa cortesia aos presidentes da República, ou refestelando-se constantemente nas telas mais luminosas da mídia brasileira. Seus arrazoados tornaram-se a cada ano mais consistentes. Eu, que sou especialista em comunicação, tenho a certeza de que é possível redigir textos que não demandem interpretação e que cabe ao julgador aplicar a lei aprovada pelo parlamento, salvo quando a lei foi mal redigida e aí exigir hermenêutica. A língua, como já indicava Wittgenstein, permite o compartilhamento de sentidos. Se digo para fechar a porta, não se trata da janela. Os Melos do STF têm passado a vida interpretando, mas não superinterpretando, que é outra coisa. Salvo, quem sabe, exceções sempre passíveis de citação. A aposentadoria de Celso de Mello deixará um vazio na Suprema Corte. Diante da inconstância de Gilmar Mendes, da inconsistência de Dias Toffoli, do exacerbado ativismo de Luiz Roberto Barroso, do lavajatismo desmesurado de Edson Fachin, que, diga-se de passagem, o lavajatismo sob medida deve ser aplaudido. Diante da descrição inquietante de Rosa Weber e Carmen Lúcia, diante do enfatuamento de Luiz Fux e dos estrépitos de Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, Celso e Marco Aurélio sempre passaram uma impressão de firmeza e tranquilidade. Celso, ainda mais do que Marco Aurélio. O STF ganhou os holofotes depois do mensalão. Sabe-se a escalação completa do tribunal. Basta conversar com um motorista de aplicativo e de táxi. Nem time de futebol tem 11 tão conhecidos. Nesse time, Celso de Mello jogou de camisa 10. O próximo a sair será justamente o outro Mello, o Marco Aurélio. Não vai ser fácil encontrar substitutos à altura. Será que é isso que se quer? Será que é isso que se busca? Questões para aquela famosa reflexão. Fica o reconhecimento pelo brilhante trabalho do ministro Celso de Mello. Até o próximo.